em seu livro, O Peregrino, John Bunyan, ele descreve ali como os dois personagens principais, cristão e esperançoso, na busca por um caminho mais fácil, na peregrinação deles, eles acabam optando pela campina do desvio. E aí, sem conseguir achar o caminho de volta, Bunyan diz que eles são apanhados pelo gigante desespero, que os captura e os leva e os coloca no castelo da dúvida. E lá no castelo da dúvida, cristão e esperançoso são atormentados impiedosamente. Após dias de angústias, dias de muita dor, dias de ansiedade, os dois só são libertos após utilizarem a chave da promessa. E Bunyan diz que essa chave, a chave da promessa, era capaz de abrir qualquer fechadura no castelo da dúvida. Além de reconhecer as dificuldades enfrentadas pelos cristãos com as incertezas da vida, a alegoria de Bunyan expressa a sensibilidade espiritual dos puritanos ingleses com aqueles que lutam com as dúvidas pessoais. Meus irmãos, é muito fácil crer em Deus num culto comovente. Você no seu lugarzinho, com o ar-condicionado ligado, com uma boa música. Aqui é fácil crer em Deus. Ouvindo uma boa mensagem, um bom sermão. Mas é muito difícil continuar confiando e descansando em Deus quando as nossas crianças estão internadas na UTI. Quando as nossas finanças estão uma bagunça. Quando um jovem é brutalmente assassinado e as nossas orações estão há anos sem resposta. Quando o louvor parece mecânico, automático e sem significado. Não é fácil continuar crendo em Deus quando você não contou nada para ninguém, você está fazendo tudo escondido, e aí você sai da clínica, pega o exame e diz assim: câncer. Em estágio avançado. Não é fácil continuar crendo em Deus quando os filhos não correspondem ao investimento espiritual que nós fizemos neles. Quando a família começa a desmoronar pelos mais diversos motivos. Não é fácil crer em Deus quando se está isolado num cárcere escuro e sem nenhum conforto. Jesus disse assim acerca de João Batista: dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Você sabe em qual contexto que Jesus disse isso? Quando os discípulos de João se afastaram de um diálogo que eles tiveram com Jesus,
Os discípulos se afastam e Jesus vira-se para a multidão que tinha acabado de presenciar o diálogo e diz para elas assim: dos nascidos de mulher, ninguém houve maior do que João. Sabe por quê? Porque quando os discípulos chegaram, eles perguntaram assim para Jesus, os discípulos de João: João mandou perguntar para o Senhor se o Senhor é o Cristo mesmo, ou se nós temos que esperar outro. Quando João fez essa pergunta, onde que ele estava? Preso, lá no calabouço. E de lá ele nunca mais saiu, teve a sua cabeça decapitada. Quando nós enfrentamos momentos complicados na vida, nós oscilamos na nossa fé. A dor e o sofrimento são capazes de desencadear uma avalanche de incertezas, de medos, de fobias na mente do cristão. A Bíblia fala de algumas pessoas, de homens de Deus que em momentos de intensa angústia tiveram as suas convicções abaladas. Jeremias, um dos maiores profetas, em meio às suas angústias, ele indagou ao Senhor assim: serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? No meio da sua dor, Jeremias está dizendo assim: Deus, será que o Senhor é uma miragem? Uma miragem como aquelas que ocorrem no deserto, da pessoa que está sedenta? Paulo, certa vez, experimentou uma tribulação tão intensa que ele disse assim: chegamos a ponto de desesperar até da própria vida. Irmãos, não pense que a fé vai ser sempre forte e vibrante. Se for sempre forte e vibrante, que Deus te abençoe. Que nível que você chegou, que estágio da sua fé que você chegou, que bom. Mas isso são raros que conseguem. São raros que, como aquele poeta, quando recebe a notícia da morte das 3 filhas, ele escreve um poema que diz: se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Raríssimos conseguem fazer isso. A maior parte de nós mortais cai em pranto, cai em choro, cai em questionamento e pergunta a Deus por quê. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, biblicamente, Deus prefere muito mais questionamento sincero do que louvor hipócrita. Conhece a música da Cassiane? Tá chorando, louve. Tá morrendo, louve. Existem momentos em que nós não conseguimos louvar. Existem momentos tão grandes de angústia nas nossas vidas, em que a única coisa que nós conseguimos fazer é lamentar.
você quiser dar uma olhada lá no site da nossa igreja, a mensagem que eu preguei ano passado sobre o livro de Lamentações. Como Deus entende as nossas lamentações. Aquela mensagem, eu não vou lembrar muito bem, mas o pastor Jonas Madureira, ele conta de uma igreja que ele pastoreava, num local muito violento. E uma senhora que só ia na igreja de manhã porque ela tinha que ficar com o filho à noite, alguma coisa assim. Um dia ela foi à igreja à noite, estava radiante, feliz, na volta para casa. Ela encontra o filho na calçada da casa, alvejado, com mais de 10 tiros espalhados pelo corpo e morto. Ele é chamado, imediatamente ele chega lá. E aquela mulher começa a falar muito para ele sobre Deus. E ele disse assim, ela disse: pastor, a minha vontade de dar um soco na cara de Deus. Por que ele permitiu que o meu filho morresse desse jeito? E ela começa a lamentar, a chorar e a expor a alma dela. E ele disse que a vontade dele era dizer para ela: não diga isso, não fale isso. Mas ele deixou ela desabafar, chorar, diante daquela cena trágica e inesquecível. Depois de muito tempo ela se recompôs e conseguiu orar. E conseguiu falar com Deus diante daquela cena terrível. Irmãos, a nossa fé, ao contrário do que se prega, do que se diz por aí, ela não vai ser forte o tempo inteiro. Ela vai oscilar. Daí a importância de estarmos firmados nas doutrinas sólidas da palavra de Deus. Porque quando a nossa fé oscilar, o que vai nos sustentar é a visão, a crença, o entendimento da soberania de Deus. O que sustentou o salmista quando ele estava no meio da crise? O salmista disse assim: por que perguntam as nações, onde está o vosso Deus? Porque o povo estava sofrendo. Onde está o vosso Deus, que não vê o sofrimento, que não vê tudo isso que está acontecendo? E o salmista diz: no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Foi a visão da soberania de Deus que sustentou o salmista. Quando Bonhoeffer, aquele pastor que residia nos Estados Unidos, era professor de uma boa universidade nos Estados Unidos, quando Hitler sobe ao poder na Alemanha, Bonhoeffer diz: eu tenho um dever para com o meu povo. Ele volta para a Alemanha e começa a criticar e a falar mal de Hitler e do nazismo. Ele é preso e morre muito jovem, dias antes do Reich cair, dias antes de Hitler perder o poder. Bonhoeffer, numa das suas mais famosas orações, ele disse assim: Senhor, mesmo que nos deis a beber o cálice amargo do sofrimento, cheio até as bordas, nós o aceitamos, porque vem das tuas mãos boas e amorosas. O
que nos sustenta, irmãos, no momento de oscilação da nossa fé, são as doutrinas da palavra de Deus. É o entendimento de que Deus é soberano, que Deus controla todas as coisas. É o entendimento de Jó, é a fala de Jó quando disse: eu não entendo nada, mas ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu quero encerrar usando de uma ilustração que ano passado eu usei quando nós estávamos pregando naquela série de as biografias da graça, como que Deus graciosamente interviu na vida de vários personagens bíblicos. E se não me engano, foi quando eu falei de João Batista, eu falei dessa ilustração e quero encerrar com ela, porque acho que ela cai como uma luva e muitos que aqui estão não ouviram essa história. Existe um ser muito pequenininho, que vive lá no fundo dos lagos, a chamada aranha aquática. E ela vive lá no fundo, numa teia pequenininha. A teia da aranha aquática é muito semelhante a um dedal. Não sei se você já viu um dedal que as costureiras colocam assim para empurrar a agulha no tecido duro. Então, a teia da aranha aquática é muito parecida com um dedal. E esse abrigo da aranha aquática tem um buraco na base por onde a aranha entra. E quando a aranha chega à superfície do lago, Discovery, tá, gente? Tem coisa boa na Discovery, muito boa. Quando a aranha chega, e filmado, a superfície do lago, claro que é filmado, ela prende bolhas de ar ali nos pelos curvados dela. Então ela mergulha até a sua toca e coloca as bolhas de ar lá dentro. Uma coisa impressionante. Vai lá na superfície, pega bolhas de ar, desce, coloca ali. E ela faz algumas viagens. Vai lá e volta. Vai lá e volta. E após algumas viagens, ela acumula ar suficiente para viver naquele dedal, naquele abrigozinho ali, durante algum tempo debaixo da água. Embora o ambiente seja muito hostil, perigoso àquele ser, ela sobrevive naquele lugar por causa do suprimento de ar que ela foi lá na superfície e apanhou. No entanto, o tempo vai passando, e em algum momento aquela reserva de ar acumulada acaba. E ela é obrigada a voltar à superfície para buscar mais ar. Porque sem isso ela não vai conseguir sobreviver debaixo d'água. Eu e você vivemos numa situação idêntica à da aranha aquática. Nós vivemos e nós moramos num ambiente hostil. O mundo jaz no maligno.
Tudo ao nosso redor contribui contra a nossa fé. Nós vivemos num ambiente hostil, alimentados e sustentados por recursos do alto. Como que nós sobrevivemos nesse ambiente hostil? Com os recursos do alto. No entanto, em alguns momentos, as nossas reservas de ar diminuem e quase desaparecem. Problemas na família, problemas pessoais, problemas de saúde e uma infinidade de problemas. O ar vai desaparecendo. Nesses períodos críticos, nós precisamos subir e chegar até perto de Deus e dizer: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. Me dê forças, me dê condições para eu voltar para o meu ambiente hostil e continuar vivendo ali. Irmãos, a fé, que é o instrumento da nossa justificação, primeiro, ela não possui valor em si, só se for colocada em Jesus Cristo. Segundo, é racional e deve ser alimentada pelo entendimento e pelo estudo das Sagradas Escrituras. E terceiro, nem sempre ela será forte e vibrante. Em dias de pragmatismo, de emocionalismo barato, de abandono das verdades centrais do cristianismo, manter essas verdades guardadas em nossa mente, em nosso coração, acerca da fé, é fundamental. Foi essa fé, foi por essa doutrina que os reformadores deram as suas vidas. Foi por essa doutrina que os reformadores lutaram. E é por causa dessas verdades que nós não podemos nunca, jamais, nos rendermos aos modismos, às ideologias pragmáticas que assolam a vida da igreja nos dias de hoje. Que Deus sustente a sua fé. Que Deus sustente a nossa fé. E que ela esteja firmada em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém.